Olá, mais uma manhã com o nosso Minuto com Deus e hoje estaremos meditando acerca da palavra do Senhor que se encontra no livro 2 Crônicas, no capítulo 32. Nós vamos ler os versículos 7, 8 e logo mais o versículo 20 e 21 do mesmo capítulo 32, que diz assim: Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Versículo 20. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo e destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria, e tornou com vergonha de rosto à sua terra, e entrando na casa de seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali à espada. Nós vemos aqui a história de dois reinados, o reinado de Senaqueribe e o reinado do rei Ezequias. Nós vemos aqui que após iniciar o seu reinado, Ezequias dá uma geral naquele reino, naquela cidade, naquela região. Rei Ezequias começa a cultuar o Deus verdadeiro. Ezequias, temente a Deus, coloca a casa em ordem, edifica as muralhas daquela região, edifica o templo, separa os sacerdotes, os levitas daquela casa, coloca a casa em dia, começa a festejar a Páscoa, a qual muito tempo já havia esquecido os reinos anteriores, não mais comemoravam a Páscoa, que era para os judeus e o povo de Israel, que simbolizava a libertação do povo do cativeiro do Egito. Então, nós vemos aí que Ezequias faz diferente dos demais nações para reinar sobre aquele povo. E a Bíblia fala que naquela época havia um rei perverso por nome de Senaqueribe, e esse rei era o rei da Síria, e esse rei estava derrotando todos os demais reinados, todas as demais cidades, ele estava se apossuindo daquelas cidades. E o rei Ezequias, servo do Senhor, do Deus Altíssimo, havia se libertado desse rei da Síria, a qual eles pagavam impostos para esse rei, e ele decretou independência, não servindo mais e não pagando mais tributo a esse rei, porque querendo ele ser independente. E a Bíblia fala que ali houve então uma batalha entre os dois reinados, e esse rei Senaqueribe começou a desafiar o rei Ezequias, mandando mensageiros atormentar aquele rei e aquele reinado. E aí nós vemos uma liderança forte, baseada no Senhor. O rei Ezequias lança uma palavra sobre os seus liderados, sobre o seu povo. Não se espante e tenha bom ânimo, porque com eles lutam com braço forte, mas conosco luta o Deus de Israel, o Deus todo soberano. E nós vemos aqui nas mensagens seguintes que em vez do rei pegar as espadas e batalhar com as armas, com a força do seu braço, alguns tempos antes o Senhor já havia declarado através de Isaías que ele venceria o rei Senaqueribe, e citou uma passagem onde ele colocaria o anzol no nariz daquele rei e os freios nos lábios, e ele retornaria de volta para a sua cidade. E a Bíblia nos mostra que a confiança de Ezequias foi determinante para que aquele povo viesse a ter êxito nessa batalha, porque eles não estavam lutando com as armas do braço, não estavam lutando com as armas forjadas no metal, mas sim com as armas espirituais, colocando em prática a fé que eles tinham, a fé em Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia fala que naquela noite onde se pôs a orar, o rei Ezequias e o profeta, 1000 soldados naquela noite, sem que fosse necessário o rei Ezequias movesse uma mão ou os seus soldados em prol daquela guerra. O Senhor militou por aquele povo, e a Bíblia fala que todos foram mortos, e em especial apenas o rei Senaqueribe voltou para sua cidade,
e prostou-se ali diante o seu Deus, New Rock. E ali ele foi traído pelos seus, e qual a Bíblia fala que os próprios filhos o mataram. Então nós vemos nas nossas vidas que às vezes nós queremos vencer as dificuldades, as tribulações, as enfermidades, as batalhas, as necessidades com as nossas forças, queremos resolver do nosso jeito. Aí vem uma mensagem dessa nos fortalecendo, pedindo que nós venhamos sim edificar nossa casa, cuidar, planejar, mas que venhamos depositar nossa força no Deus Todo-Poderoso, o qual aquele Deus que guerreou pelo povo de Israel, pelo povo de Jerusalém e deu a vitória àquele povo, é o mesmo Deus que toma sobre ele as nossas causas, as nossas aflições, as nossas perseguições, e já não são mais nossas, mas dele. E assim como ele garantiu a vitória àquele povo, ele é capaz de nos garantir a vitória sobre qualquer guerra, sobre qualquer enfermidade, sobre qualquer perseguição, sobre qualquer falta, por qualquer necessidade. Há um Deus que zela por nós. Então venhamos meditar e confiar nessa palavra abençoada que o Senhor nos trouxe nessa manhã, que venhamos ter fé, assim como o rei Ezequias, assim como o profeta Isaías, e assim como toda aquela nação de Jerusalém. Oremos assim o Senhor. Senhor nosso Deus, eterno soberano Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa maravilhosa palavra nesta manhã, ó Pai. Essa palavra, Pai, a qual nos fortaleceu a nossa fé. E sabemos, ó Pai, que nós não devemos lutar somente com os nossos braços, mas depositarmos, ó Deus, a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, porque o Senhor é um Deus dos exércitos. O Senhor é o general dos exércitos e o Senhor batalha por nós. Assim como o Senhor, Pai, deu a vitória àquele povo, o Senhor, Pai, também tem poder para nos dar diante das nossas adversidades.